Corra é considerado um dos melhores filmes de terror das últimas décadas. Com inspirações em filmes como Mulheres Perfeitas e O Iluminado, Corra tem um dos melhores plot twists já vistos no cinema. Além de abordar temas delicados da sociedade, fazer belas críticas sociais e tirar completamente o nosso ar quando o filme tá chegando no fim, fazendo a gente pensar por vários momentos que algo de muito ruim ainda vai acontecer. Uma coisa muito louca de se reparar enquanto a gente assiste Corra é o quanto o filme vai dando respostas e jogando pra gente o que de fato tá acontecendo naquele lugar. Eu tava animadíssimo pra trazer pra vocês esse filme já faz muito tempo. E uma coisa interessante é que esse filme acaba sendo aquele tipo de filme que traz um plot que nos obriga a assistir por uma segunda vez. Porque aí a gente começa a perceber como tava tudo escrito, desenhado pra gente, e mesmo assim a gente não percebe o que é que tá acontecendo. Pelo menos assim, de primeira é muito difícil você catar. Mas não hoje, porque eu vou trazer e revelar cada detalhe intrínseco das cenas desse mega filme de terror enquanto eles acontecem, hein? E aos apoiadores do canal, meus amores da minha vida, a partir de hoje eu vou sempre agradecer e colocar o nome de vocês aqui, porque vocês são os queridos. E dizer que eu não sei se vocês já repararam, mas todos os vídeos postados com antecedência podem ser acessados por vocês antes da hora programada deles ir ao ar. Então se eu postar um vídeo de noite, que vai ao ar só no outro dia, 5 horas da tarde, do momento em que eu postar nessa noite, vocês que são membros já podem assistir. Vocês não precisam esperar até 5 horas da tarde do outro dia. Eu amo, é uma regalia aí pra vocês, porque vocês são os queridos e apoiam demais o canal. E isso é muito importante pra mim. Muito, muito, muito obrigado a vocês. E agora, se ajeita aí, hein? Que o filme é tenso, mas vai ser muito bom. Assiste comigo, Corra. E o filme já começa completamente tenso com um cara, né, um homem negro no caso, e aí, tipo, eu sei que não é normal, né, a gente citar isso, mas nesse filme é relevante quando uma pessoa negra está em tela. Então é um cara preto que tá ali andando por um subúrbio, né, casas que ele próprio tá falando ali que são de um padrão mais elevado ali da sociedade, ele não gosta de estar perdido naquele local, tá falando aparentemente com a namorada, tá indo encontrar a namorada, até que um carro branco aparece, ele percebe que o carro tá seguindo ele começa a se sentir meio mal, volta ao caminho pra tentar correr, sair dali, porque ele não sabe o que pode acontecer com ele, né, num subúrbio de pessoas ricas, brancas, né, e tal, ele até cita isso. E aqui já é a nossa primeira crítica, né, porque é uma coisa louca, um carro de luxo, branco, parado, assustando um homem negro andando em um bairro de classe média alta. Por que que é um perigo pra ele? Porque se acontecer alguma coisa com ele ali naquele momento, nada vai acontecer com as pessoas que fizerem coisas contra ele, porque provavelmente são pessoas com dinheiro, né, são pessoas brancas e assim, um jovem negro encontrado morto. É meio que já é uma coisa louca, né, de se pensar. Ele acaba sendo sequestrado por alguém que desce desse carro com um elmo prata assim na cabeça, e guardem essa informação, que depois ela vai ser relevante. Oh, quem foi? Qual é, irmão? Desacordado, colocado no porta-mala e levado pra algum lugar. E desse jeito começa o filme Corra. Passado alguns dias, em outro lugar, a gente conhece o nosso protagonista, o Chris, que tá conversando com a namorada a respeito de ir conhecer os pais dessa namorada. Ela tá super animada, que ele finalmente vai conhecer os pais dela e tal. Só que aí ele pergunta, os seus pais sabem que eu sou preto? E aí ela fala que não, mas que isso não tem importância. Tipo, não é normal ela ligar pros pais e falar bem assim, oi, tudo bem? Vou levar meu namorado negro aí pra vocês conhecerem e tal. Ela meio que dá uma tirada, né, com a cara dele. Tipo, meu, por que você tá preocupado com isso? Mãe, pai, o meu namorado negro vai passar o fim de semana e eu não quero que fiquem chocados. O quê? Não precisa se preocupar com isso. Ela fala, meus pais não são racistas. Eles votariam no Obama uma terceira vez, se fosse possível. E tipo, isso é uma fala que vai se repetir. E lá, quando acontecer de novo, eu vou mostrar pra vocês um detalhe que tipo, mentira, não votariam nada. Esse povo jamais curtiu o fato do Obama ser presidente dos Estados Unidos algum dia. E aí ele fala que ele só tá se prevenindo porque ele não quer sair de lá expulso, correndo de alguém com uma espingarda na mão. E isso também vai ser relevante. Porque, meus amores, ele sai correndo com alguém tentando atirar nele com uma espingarda. Um pouco contra sua vontade, o Chris aceita ir conhecer os pais da Rose. E durante o caminho, primeiro a gente conhece um melhor amigo dele que liga pra ele, porque ele deixou esse melhor amigo dele incumbido da missão de dar comida pro cachorro dele. Então ele liga, aí ele avisa, fala assim, meu, não é legal você ir conhecer os pais, ir pra casa dos pais da sua namorada branca. Tipo, é uma casa mó longe, num condomínio fechado, afastado de tudo. Não é legal você fazer uma coisa dessa, tá? E aí eles brincam com essa situação e tal, é engraçado. Mas aí em dado momento, a Rose atropela um cervo, um
viado, um antílope, sem querer. E aí a gente tem uma primeira cena onde a gente percebe que o Chris, ele fica extremamente agoniado, assim, desconfortável com aquele cervo caído no mato. Ele chega, ele olha, e o que acontece é que a mãe dele morreu exatamente do mesmo jeito, né? Mais pra frente a gente vai descobrir que a mãe dele morreu atropelada e ela ficou agonizando até a morte porque ninguém foi ajudar a mãe dele. E aí quando ele vê aquele cervo, ele começa a assimilar ao que aconteceu com a mãe dele. Então logo a gente já assimila cervos à família dele, a pessoas parecidas com ele aqui no filme, né? Essa é a ligação que a gente vai fazer de pessoas pretas com cervos. Fora isso, acontece o primeiro momento em que as pessoas se enganam com a Rose. Por quê? O policial que aparece pra perguntar o que foi que aconteceu e tal, ele pede a carteira, uma identificação para o Chris. E aí a Rose fala, mas pera, por que você tá pedindo a carteira de motorista dele? Era eu que tava dirigindo, você não precisa ver nada dele. Aí ele fala, não, é um procedimento normal, né? A gente pedir pra ver de todo mundo que tá no carro e tal. Ela, não é, mentira. Ela meio que dá a entender que o oficial tá sendo, que o policial, no caso, tá sendo racista. E ele, pra poder, né, não ficar com essa imagem e tal, ele fala, tudo bem, então não precisa me mostrar. Na verdade, gente, o que acontece aqui é, ele até fica orgulhoso e fala, nossa, você me defendeu, foi tão excitante e tal. Ela fala, eu não ia deixar ele fazer algo com você. Na verdade, não. Ela não defendeu ele. O que ela tava era com medo de, caso o Chris fosse dado como desaparecido, o policial linkar o desaparecimento dele com o carro dela, ela e a família dela. Então é bom que o policial não saiba quem é Chris. Quem é esse cara? Porque se o nome dele aparecer no banco de dados, vai aparecer no registro dele, vai aparecer que a última vez que ele foi visto foi por um policial indo pra casa da Rose Armitage. Então, na verdade, o que ela tava fazendo era protegendo ela e a família dela. E não tentando ser antirracista com o policial. Essa menina, ela é muito ardilosa. Ela que é o grande plot do filme, viu? Eu já achava que elas eram falsas, agora vendo isso, mais ainda. Eles chegam na casa da Rose e são recebidos pelos pais dela. E assim, o pai é um neurocirurgião fantástico, brilhante, super inteligente. A mãe é psicóloga, psiquiatra, hipnoterapeuta também. E logo eles se mostram muito receptivos, né, ao Chris, acham super legal. Só que o pai dela começa a falar e ele fala demais, né? E quando eles falam que eles atropelaram um cervo, o pai dela fala, ai, ótimo, nossa, uma merda isso aí, eles se proliferam igual rato. Toda hora tem um, cada vez aparecendo mais e mais, eles estão acabando com tudo, acabando com o meio ambiente. Ótimo, vocês me falarem que vocês atropelaram e mataram um, pra mim é uma glória. Nossa senhora! Só que acontece, lembra que eu falei que o Chris, ele linkou o cervo à mãe dele? Pois é, com isso a gente pode linkar o cervo a pessoas pretas. Por quê? A partir da hora que a gente entende que o cervo, nesse filme, representa as pessoas pretas e ele fala desse jeito, ele tá falando que ele odeia e que quando aparece uma morta, pra ele, ótimo, ele fica feliz. Esse cara é horrível, ele é horrível. Me faz mal. Ele começa a apresentar a casa e aí ele apresenta primeiro o pai dele, que ficou famoso porque ele participou das Olimpíadas, né, de corrida e tal, e ele perdeu pra um homem negro. E ele fala, bom, um dia ele se recuperou. Ele fala, né, que o pai dele um dia se recuperou. Se recuperou nada. Vocês vão saber. Em seguida ele fala que a mãe dele adorava a casa e que a parte preferida da mãe dele era a cozinha, por isso eles mantiveram um pedaço dela ali. Quando ele fala isso, aparece a empregada da casa, que é a Georgina, olhando, sorrindo pra ele. Minha mãe adorava a cozinha, então mantivemos um pedaço dela aqui. Olá. E tipo, se você parar pra ver, quando ele fala mantivemos um pedaço dela aqui, é real o fato de terem mantido um pedaço dela. Porque a Georgina, na verdade, é a mãe dele. O pedaço do cérebro dela, que comanda o corpo, tá realmente naquela cozinha naquele momento. Tem literalmente um pedaço da mãe dele vivo naquela cozinha. Misericórdia! Mas são esses diálogos que vão entregando o filme. Até porque quando você vai ver, não tem muito contexto quando ele fala isso. Não tem muito contexto se você pegar a frase toda dele e falar, mantivemos um pedaço da minha mãe na cozinha. Do quê? Tipo, mantivemos a cozinha intacta, ok. Um pedaço da minha mãe na cozinha? Depois disso, eles vão tomar um chá pra se conhecer melhor, né? Tanto os pais da Rose, quanto o Chris e a própria Rose. E é uma cena super tensa, porque primeiro, a mãe da Rose logo cata qual que é a fragilidade do Chris. Eu sinto muito como ela morreu. Atropelada. Que horror. Mas tudo bem, não precisamos falar disso. E quando
quando ele fala que a mãe dele morreu, ele fica desconfortável. Então quando a mãe da Rose, que é a hipnoterapeuta, cata o desconforto do Chris, logo ela fala, vai ser aqui que eu vou, porque ela precisa de um trauma, né? Ela precisa de um trauma que deixe ele ruim da cabeça. Então essa primeira conversa no chá, provavelmente, ela serve sempre pra mãe da Rose conseguir observar e mapear a vítima que ela vai pôr debaixo de um transe. Depois o irmão da Rose aparece, eles vão jantar, e aí é um moleque completamente desagradável que começa a perguntar pro Chris se ele luta, se ele faz algum tipo de arte marcial, e ele fala que não. Aí ele fala, pô, você tá desperdiçando, você é um touro, você poderia se transformar num monstro, e você tá aí tirando foto e tal. Ele fica meio que com ódio, parece que ele tem ódio do Chris, a maneira que ele fala. E aí do nada ele levanta querendo treinar golpes de artes marciais com o Chris, tentando dar uma chave, um mata-leão no Chris, assim, sabe? E a irmã dele fala, para com isso. A mãe chega e fala, que isso? Para com isso, você tá ficando louco. E meio que pra gente fica meio que claro que, peraí, esse menino, ele aparentemente ele tem ódio. Tipo, não parece que ele tá só, é isso aí, vamos ver se você luta, se você é forte. Não, é uma vontade de bater no Chris que ele tem, sabe? Tipo, é uma vontade de agredir o Chris naquele momento. E todo mundo percebe, inclusive a própria irmã dele, porque depois ele some, a irmã dele tá escovando os dentes, ela fala, meu, o que deu na cabeça dele querer te dar um mata-leão? Ele tá ficando louco. Ela demonstra que ela tá envergonhada com a família dela. Bom, aí só coisa tensa, o filme vai ficando cada vez mais esquisito. Primeiro, ele não consegue dormir porque ele fica pensando no cervo e decide descer pra fumar um cigarro. Só que quando ele desce, ele encontra com o Walter, que é o cara que trabalha ali, né, na casa, é o caseiro, digamos assim. E esse cara vem correndo do nada, no meio da noite, de frente pra ele e desvia do nada, e aí, tipo, deixa ele assustado. Muita gente ficou se perguntando, tá, mas o que é isso? Que cena é essa? Por que esse cara tá fazendo isso? E agora eu vou explicar. O que acontece é, o Walter, na verdade, ele é o pai do Jim. Ou seja, ele é o avô da Rose, que foi transplantado pro corpo do Walter, que é o nome verdadeiro do cara. Entende? E por que ele tá correndo? Quando o pai da Rose aponta o pai dele no quadro e fala, ele quase superou o que aconteceu, né? Ter perdido a corrida pra um negro, ele quis dizer que agora ele está num corpo negro e agora, pra tentar superar tudo aquilo, pra tentar, enfim, se sentir melhor com aquilo, ele corre. Ele usa toda a potencialidade do corpo de um cara preto pra correr muito velozmente. Então, toda noite ele corre pra tentar superar o trauma de ter perdido a corrida pra um cara preto, entende? É tipo, muita loucura. Meu Deus do céu. Depois ele vê a Georgina observando o próprio reflexo e ela fica meio que se gostando, sabe assim? De uma maneira meio esquisita. E ele não entende por que ela tá no meio da noite, olhando pro próprio reflexo e se gostando. Bom, porque na verdade é a avó da Rose, no corpo da Georgina, sempre se admirando a pele, admirando a textura. Aí vem a cereja do bolo. Quando ele tá entrando, a mãe da Rose chama ele pra sentar na frente dela, pra eles poderem conversar um pouquinho. Ela fala, vai, me faz uma companhia só um pouquinho e tal. Aí ele aceita, né? Ele senta na frente dela e ela fala, você tá curioso pra saber como que é, né? A hipnose. Porque ele sabe que ela é hipnoterapeuta. O pai da Rose já falou que ela poderia hipnotizá-lo pra fazer ele parar de fumar e tal. E ele fala que ele não gosta dessa ideia de alguém entrar na mente dele e tal. Mas ela fala, mas você tá curioso? Você não tá a fim de saber como é que é? Quer saber como funciona? Aí ele dá uma risada e tal. Aí ela começa a frase falando, você tá ficando com sono, você tá ficando sonolento. Vê muita televisão. Via quando era criança. Agora está ficando sonolento. Bom, pra quem já estudou sobre hipnose, hipnoterapia e tal, você sempre tem que sugestionar o lance do sono sonolento para a mente da pessoa. Só que você só consegue sugestionar de fato quando você é uma autoridade pra essa pessoa. Como ela testou se ela é uma autoridade pro Chris? Fazendo com que ele entrasse e se sentasse de frente pra ela. Ele é muito educado, mas ele poderia ser educado a ponto de falar, não, posso falar com você daqui, ou já vou dormir. Quando ela começou a ideia de você quer saber como funciona, ele poderia ter se negado, falado não, mas ele já não estava mais conseguindo. Por quê? Ela se tornou uma autoridade pra ele, então ele não queria desrespeitá-la, ele não queria falar nada, e ela já convenceu ele ali de cara que ela conseguiria colocar ele em transe. Só com esses pequenos diálogos. Então quando imediatamente ela sugestiona, você tá ficando com sono, e ela joga, e muita gente nem percebe que ela joga essa frase. Passa extremamente despercebido do espectador, mas é onde tudo começa. Aí é onde que ela vai, no trauma que ela já descobriu que ele tinha,
sozinha durante o chá. Mas e a sua mãe? O que tem ela? Peraí, a gente... Onde estava quando ela morreu? Ela começa a falar da mãe dele, a gente percebe que ele fica extremamente desconfortável e ela vai explorando, e ela vai pegando. Ela vai sugestionando se ele tá ouvindo a chuva daquele dia, ele fala que tá. O que tá acontecendo? Ele fala, tô ouvindo TV. Ali ela já dobrou ele no meio. Quando ele fala que ele não consegue se mexer, porque normalmente um trauma, ele paralisa a gente, né? Se ela tá fazendo com que ele fique paralisado dentro do trauma, então, consequentemente, ele também não vai conseguir se mexer na cadeira. Como se sente agora? Não consigo me mexer. Não pode se mexer. Por que não me mexo? Quando ele diz, não tô conseguindo me mexer, ela fala, ok, agora eu tenho controle total. E aí ela dá o comando final, afunda. Afunde no chão. Peraí. Afunde. Quando ele afunda e ela percebe, ela chega perto dele, né? E percebe que ele realmente foi embora, tá tudo feito. Só que, durante todo esse processo, ela fica batendo insistentemente a colher na xícara de chá. E esse barulho vai entrando na nossa cabeça, vai dando um negócio ruim. E é através do barulho da xícara de chá que ela consegue penetrar na cabeça dele. Porque o barulho chama a atenção dele de um lado e tudo que ela tá falando chama a atenção dele do outro. Ele não tem tempo de se negar a pensar no que ela tá falando. Vocês entenderam? É uma cena muito... Pra mim é uma das melhores cenas desse filme. É essa hipnose dessa mulher. A gente começa a entrar na pira junto, a gente começa a sentir o que ele tá sentindo. É muito bem feita essa cena. Bom, depois que ele afunda dentro do próprio corpo e se perde lá embaixo, e aí ele fica vendo como se fosse uma TVzinha, né? Ele fica vendo que os olhos dele estão vendo. Que no caso, tá paralisado olhando pra mãe da Rose. Ela fecha os olhos dele, ele acorda, ele desperta na cama. O pai da Rose costuma dar uma festa anualmente, onde ele chama todos os amigos dele, e acabou que colidiu, né, as datas. Eles acabaram indo pra casa da Rose bem na data em que ele dá essa festa. E a Rose fala, ai, tudo bem pra você? Porque, ai, é um monte de gente branca que provavelmente vai falar coisas desagradáveis pra você. E ele fala, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem problema, podemos ficar na festa, vai ser de boas. Ele começa a observar os carros chegarem. Primeiro, um detalhe, né, todos eles chegam em carros pretos. O caseiro, né, o Walter, recebe todo mundo. E aí, tipo, por que ele tá cumprimentando essa galera chiquérrima com um abraço como se fosse íntimo? Bom, agora a gente sabe por quê, né? Porque, na verdade, o Walter é o pai do Jim. É o velho, é o avô que não morreu. Segundo, quando o Chris desce, todo mundo começa a observar ele como se fosse um produto, de fato. Então tem uma mulher que chega, começa a apertar os músculos dele e pergunta pra Rose se realmente eles são os melhores na cama, né? E aí a gente vê que o marido dela tá na cadeira de rodas, é um velhinho na cadeira de rodas, que também fica observando o Chris e tipo pensando, bom, hein? Bom, isso é por quê? Porque se eles arrematarem o Chris, o velhinho da cadeira de rodas vai pro corpo do Chris. Então o Chris vai ser o possível novo marido dessa mulher. Depois ele sai e aí tem um casal que começa a falar de golfe, começa a perguntar se o Chris joga golfe. E aí o cara quer ver a jogada dele, quer ver como ele se porta jogando golfe. E a gente fica tipo, como assim? Né? Tipo, da onde você tirou isso? Isso é porque esse cara é louco por golfe, ele é fã do Tiger Woods. Então se ele arrematar o corpo do Chris, o que ele vai fazer é jogar golfe. Ele vai querer usar a força e tal, a postura do Chris pra poder jogar golfe. Aí tem um outro que chega falando que tá na moda ser negro agora, né? Que um dia ser branco era o ápice, mas o pêndulo mudou e agora ser negro é pop, as pessoas gostam, acham legal, descolado. Então, tipo, esse é o motivo pelo qual ele quer arrematar o corpo do Chris. Então aí ele fica perguntando pro Chris certas coisas, o que ele acha de certas coisas e tal. É uma cena, tipo, completamente desagradável. E essas cenas, gente, elas iam ser 100% mais expositivas. Por quê? Tem um momento que foi cortado, né, uma cena excluída, onde o Chris, ele vai jogar badminton. E aí todo mundo começa a vir ver ele jogar badminton. Só que ninguém tá observando o jogo. Tipo, fica muito claro que todas as pessoas estão olhando para o Chris. É uma situação extremamente desconfortável. Ele cata a situação e aí, tipo, ele sai, sabe? Então, tipo, a galera não tá nem disfarçando que tá todo mundo afim dele. E não dele, né? Do corpo dele.
E aí lembra que eu falei o lance do Obama, que tinha uma hora que ia ficar um pouco mais claro? Pois é, se a gente reparar nos convidados dessa cena, tem um lance lá nos Estados Unidos que é os democratas versus os republicanos, né? Que é tipo a esquerda e a direita. E lá nos Estados Unidos tem o lance das cores, né? A cor do Obama era o azul, enquanto a cor do Trump, por exemplo, é vermelha. E aí eles falaram, né? Ah, o Obama, o próprio pai da Rose fala o Obama. Mas se vocês repararem na festa, por exemplo, as únicas pessoas usando tons de azul é ele e o único rapaz preto que ele encontra na festa, que é o Logan King, né? O nome desse personagem é Logan King, que tá com um chapéu com uma pequena fita azul. Só que imediatamente chega uma véia perto dele e entrega pra ele um lenço vermelho, o qual ele põe por dentro do paletó. Então, tipo, é só de aparência. O restante das pessoas todas estão de vermelho. Todas elas estão usando alguma coisa vermelha, demonstrando que elas não são pró-Obama. Detalhinhos, gente, detalhinhos. E aí, sobre esse cara, o que acontece? O Chris se sente super confortável porque ele fala, porra, finalmente um cara preto, né? Só que quando ele chega pra conversar com esse cara, é super esquisito o diálogo deles. Na hora dele cumprimentar o cara, ele dá o murrinho, né? Que eles dão um murrinho lá nos Estados Unidos. O cara, ao invés de dar um murrinho, pega na mão dele. Tipo, e ele fala, what the fuck? Depois ele percebe que essa mulher é casada com esse cara. E aí ele fala, mas eu me lembro dele, né? Ele tem uma memória de quem que era esse cara. Depois, quando eles saem, esse cara chega num outro grupo de pessoas ali brancas e tal, e as pessoas estão observando ele e ele se mostra como se fosse assim, tipo, olhem só que incrível isso aqui. E a gente fica, né? Da primeira vez que a gente assiste, a gente fica se perguntando, mas o que é isso? O que é isso é que, na verdade, da última vez que teve esse leilão de pessoas, ele é quem foi leiloado. E quem arrematou ele? O marido velho dessa véia que chega do nada pra falar com ele. Então todo mundo ali, todo o grupinho sabe que ele, na verdade, é o velho, marido dela. E ficam espantados que realmente a cirurgia é um sucesso. Eles realmente conseguem ocupar o corpo de uma pessoa preta e ficar ali perfeitamente, se mostrando que, olha, dá tudo certo. Esse cara, inclusive, não sei se vocês repararam, mas provavelmente muitos de vocês repararam, é o cara do começo do filme. O que foi sequestrado lá nas ruas. É ele. Bom, o Chris se afasta da galera na festa e acaba sentando do lado de um cara cego. O nome dele é Jim Hudson. Ele é negociador de arte e tal. E ele perdeu a visão por um bagulho genético que ele teve. E aí ele fala que ele já conhece o Chris, que ele conhece as obras do Chris, as fotos que o Chris faz, e que ele acha muito incrível a maneira que o Chris vê o mundo. Esse cara guarda porque ele vai ser importante. Depois disso, o Chris vai pro quarto pra poder tentar ligar pro amigo dele pra falar que ele viu o Logan e que o Logan, pelo que ele se lembra, tava desaparecido. Ele falou, pô, mas ele tá aqui agora. Só que quando ele chega, o celular dele tá fora da bateria. E já faz tempo que toda vez ele coloca o celular dele pra carregar e o celular dele tá fora da bateria. Ele coloca pra carregar e tá fora da bateria. Quem tá fazendo isso? A Georgina. E aí a Georgina aparece pra pedir desculpa pra ele pelo que aconteceu. Só que aí ela começa a conversar com ele e ela começa a chorar do nada. Uma cena super tensa. Porque ela tá sorrindo e chorando. E ele acha aquilo extremamente creepy. Ele começa a achar que ela é louca de alguma forma, né? Ela pede desculpa pra ele. Fala que, na verdade, a família são ótimos pra ela. Que eles são uma família maravilhosa. Que louca. Isso é o que ele pensa. Por quê? Porque ele não sabe que dentro da Georgina está a verdadeira Georgina lá atrás, tentando se comunicar com ele. E como o sistema nervoso da verdadeira Georgina continua dentro ali do cérebro para manter, né, as funções do corpo, então de alguma forma ela consegue a Georgina que tá comandando, que no caso é a véia, consegue sentir sentimentalmente o que tá acontecendo. Então elas ficam nessa briga, né, sorrindo pra parecer tudo bem, mas chorando porque tá desesperada. É muito punk. Bom, quando o Chris volta pra festa, ele tá saindo da casa e ele se depara com o Jim, alguns amigos do Jim, e eles começam a fazer umas perguntas pro Chris, o que ele acha de ser afro-americano, se ele acha que ele tem regalias hoje em dia por ser e tal. Umas conversas, né, uns papos super desconfortável, até que o Logan King aparece e ele fala, ei, irmão, chega aí, ó, eles estão fazendo umas perguntas, o que você acha disso? Só que aí, enquanto ele tá falando, o Chris tenta te fazer uma foto dele pra poder mandar pro amigo dele que tá lá cuidando do cachorro, sabe? Que trabalha na segurança de um aeroporto. Só que aí o flash disparado faz com que o cara, o Logan, tome a consciência de novo. Imediatamente o nariz dele começa a sangrar, ele vai pra cima do Chris e começa a falar pro Chris sair dali. Amor? Sai fora! Go! Agora! Peraí, irmão, peraí. Sai! Calma, sai calma! Daqui. Calma, cara! Sai Peraí, fora daqui! calma! Fora daqui!
Só que ele fala de um jeito que parece que ele tá mandando o Chris sair fora, tipo, me deixa em paz. E não sair dali da casa, porque ele fica meio descontrolado, ele fica meio louco. Mas fica gritando pro Chris, sai daqui, sai, foge, sai fora. Depois disso, o Chris fica super desconfortável. Esse cara sai de dentro da sala da mãe da Rose, né, que provavelmente voltou com a hipnose nele, usou a xícara Taos pra poder deitar ele, voltar com a hipnose, colocar ele de novo no lugar profundo e trazer à consciência o velho que arrematou aquele corpo. Então ele sai super bem, pede desculpa, fala que não sabe o que foi que aconteceu, né? Deve ter sido, né? Eu devo desculpas a todos. Não. Estamos contentes que tenha voltado ao normal. Eu voltei. Depois disso, o pai da Rose, o Jim, fala, não, vamos fazer um bingo, vamos descontrair, vamos fazer um bingo. E a Rose fala pro Chris, você quer ir dar uma volta? Ele fala, eu quero. Eles vão pra um lado e o pessoal da festa vai fazer um bingo do outro. De um lado, o Chris tá falando pra Rose, que acha muito esquisito daquilo, que achou que o cara não teve um ataque epilético. Aí ela fala, mas meu pai é neurocirurgião, se ele falou que foi um ataque epilético, foi, né? Aí ele fala, não, eu quero ir embora e tal. E aí a Rose fala, tudo bem, vai. Se você quer ir embora, então vamos embora. A gente vai poder ir embora. Só que enquanto eles estão tendo essa conversinha aqui, do outro lado tá rolando um bingo silencioso. E quem tá sendo o prêmio do bingo? O Chris. Tá finalmente decidindo quem vai arrematar o Chris, quem vai levar o corpo dele. E quem é que arremata? O cara cego, dono, né, Jim Hudson, dono da galeria de arte. Ele é quem compra o corpo do Chris. Bom, eles voltam pra casa, o Chris e a Rose começam a arrumar as coisas no quarto. O Chris manda uma foto, né, do Logan pro melhor amigo dele, pra ele investigar, ver o que foi que aconteceu, afinal de contas. Só que aí ele vê uma portinha que tá aberta, que ele já viu essa portinha aberta no quarto da Rose outras vezes. Aí quando ele entra, ele começa a mexer nas coisas dela, ele encontra fotos. Um monte de foto da Rose com várias pessoas pretas, e são fotos amorosas, né, ele percebe que são fotos amorosas, inclusive dela com o Walter e dela com a Georgina, que estava diferente, com um cabelo diferente, uma pegada diferente. Ele percebe que ela mentiu pra ele, porque ela disse que ele era a primeira pessoa preta com quem ela se relacionava. E é mentira, ele não é. Ele começa a perguntar pra ela cadê as chaves do carro, e ela fala, tá, em algum lugar eu já tô encontrando. Ele fala, beleza, vamos embora, a gente encontra a chave lá fora. Quando ele desce, o irmão dela tá na porta, com um taco assim, com um bagulho, que a gente fala, nossa, esse moleque vai atacar, né, o Cristo de alguma forma. E a família começa a se aproximar dele de um jeito meio esquisito, sabe? É uma cena muito sombria. O pai dela começa a falar do fogo, que nós somos deuses presos em casulos e que isso não é justo. Ele começa a falar um bagulho muito louco, até que o irmão dela tenta atacar ele. Dá essa chave. Rose, agora! Agora a chave! Cuidado, irmão. Que é isso? Ele desvia e começa a gritar com a Rose, cadê a chave? Cadê a chave? Quando ele repara que, na verdade, ela não tá querendo dar as chaves pra ele. E aí ele pergunta de um jeito, né? Mais assim, Rose, cadê a chave? Cadê a chave, Rose? Já sacou que eu não posso te dar, né, amor? E aí ela mostra que ela o tempo todo estava com a chave, mas que ela não pretendia deixar ele sair dali. É o primeiro plot do filme. É a gente descobrir que a puta da Rose é também assim, tipo, ela é... Gente, do filme ela é a pior pra mim. Ela é a pior. Quando a gente descobre que ela tá por trás de tudo que tá acontecendo, tipo, nossa, que menina. Isso é a sua sorte que eu não tô perto de você. Quando o Chris vai pra cima do irmão dela, a Missy, a mãe da Rose, pega uma xícara, bate com a colher na xícara e ele volta naquele estado de transe que ele tava lá quando ela hipnotizou ele naquela noite, quando ele saiu pra fumar. Ele cai, ele afunda e perde o controle total do corpo dele. Fica assistindo tudo que tá acontecendo através de uma telinha que são os olhos dele. E aí ele observa a família pegar o corpo dele e levar pro porão, sem poder fazer absolutamente nada, preso nesse lugar vazio. E é uma cena agoniante, porque, tipo, ele só cai e ele fica no ar, assim, ele fica flutuando. E não tem como ele voltar, ele não tem impulso pra voltar, ele não tem como se aproximar dessa tela. E a gente fica pensando, mesmo que ele se aproxime dessa tela, como ele volta a ver a tela, sabe? Como ele volta a ser a tela e não ver a tela, entende? Tipo, é muita loucura, tipo, ele não tem defesa contra isso. Bom, quando o Chris acorda, ele tá de frente pra uma TV velha e pra uma cabeça de um antílope igual àquele que eles atropelaram como troféu. Tipo, a cabeça de um antílope que provavelmente eles caçaram ali
na frente deles. Então, tipo, é muito simbólico. Na TV, um velho aparece e a gente descobre que é o Roman Armitage, que é o pai do Jim, falando a respeito de um procedimento chamado coágula. O vídeo é super esquisito e no final termina com ele falando para o espectador que está assistindo aquele vídeo, né? Quer dizer, é uma propaganda gravada, que talvez o espectador vá gostar de fazer parte da família. E aí ele se junta à família dele. Sei lá o que ele quis dizer, tipo, tenso. Talvez algum dia você vai gostar de ser um membro da família. É muito creepy, né? É muito esquisito. Bom, o Chris acorda uma segunda vez nessa poltrona, né? Da primeira vez ele acordou, viu o velho. Assim que ele viu o velho, apareceu a imagem de uma xícara, a colher bateu 2 vezes na xícara e ele, de novo, foi pro lugar profundo. Agora ele acorda de novo e na TV aparece o Jim Hudson, que é o cara que arrematou ele. Eles começam a conversar. E aí o Jim explica que parte do cérebro dele vai ser transplantado pra dentro da cabeça do Chris. Só que acontece, vai manter a parte do cérebro do Chris que coordena as funções motoras do corpo. Tipo assim, as coisas, na verdade não as funções motoras, mas tipo assim, coração, as coisas que tem que ficar batendo, né? Tipo sistema nervoso. Mas o restante do cérebro dele vai ser o Jim. Ou seja, ele vai ficar preso pra sempre no lugar profundo, ele vai ficar pra sempre nesse lugar flutuando, vendo as coisas passarem através dessa televisãozinha, enquanto quem domina o corpo, quem vai dominar o corpo e fazer o que quiser, vai ser o Jim, que arrematou por causa dos olhos dele. Aí o Chris ainda pergunta, mas por quê? Por que a gente? E aí o Jim começa a falar, tem gente que quer a agilidade, tem gente que quer a postura, tem gente que quer parecer descolado. E foi tudo pessoas que a gente via que tava na festa e que falavam essas coisas pro Chris, tipo, eram os desejos dessas pessoas. As pessoas querem mudar, algumas querem ser mais fortes, rápidas, descoladas. Negro está na moda. E aí ele se dá conta de por que as pessoas pretas que ele conheceu nos últimos dias agiam como agiam, tipo a Georgina, o Walter, o Logan, porque eles estavam, na verdade, sendo controlados por pessoas velhas, idosas. E os verdadeiros estavam no lugar escuro, estavam no lugar profundo, tipo, estavam lá atrás, onde é nesse lugar que ele já esteve algumas vezes e que está prestes a se tornar o lugar que ele vai ficar pra sempre. E aí quando termina a transmissão, logo ele percebe que ele raspou a poltrona que ele tá e que tem um monte de algodão saindo dessa poltrona. Aí ele olha pro algodão e tem uma ideia. Só que uma coisa interessante, né, quando ele olha pra esse algodão, é que os escravos americanos, eles são muito lembrados por serem obrigados, né, porque eles eram obrigados a colher algodão, né, nas fazendas. Então Jordan Peele, que foi o diretor do filme, colocou o easter egg exatamente aqui. Tipo, o símbolo da escravidão americana, que é o algodão, né, a colheita de algodão, vai ser o que vai salvar o Chris do destino terrível que tá prestes a acontecer. O televisor liga novamente, aparece a xicarazinha bate 2 vezes e o Chris dorme de novo. Dorme não, né? Ele vai pro lugar profundo. Bom, na sala de operação, o Jim começa finalmente a cirurgia, então ele arranca o tampo da cabeça do Jim, tira, depois a gente vê ele usando uma furadeira pra poder tirar o crânio, né, o osso do crânio. Nossa, é uma cena que, putz, nossa, eu sou super fraco pra esse tipo de cena, né, eu quase passo mal assistindo. E quando o filho dele vai lá buscar o Chris na sala, o Chris tá desacordado, ele desamarra o Chris, começa a arrumar a cadeira de rodas, e aí o Chris surpreende o moleque com uma bola de rugby, se eu não me engano, dá na cabeça do moleque até o moleque desmaiar, fazer uma poça de sangue ali, ele ataca, né, o moleque. E aí ele tira os pedaços de algodão do ouvido, porque ele usou aquele algodão pra impedir que o som hipnótico colocasse ele em transe de novo. Bom, o pai da Rose começa a perceber que tem alguma coisa errada, que ele tá demorando muito pra voltar com o Chris. Quando ele sai da porta, ele é empalado pelo Chris com o cervo, com o chifre do cervo. Maravilhosa essa cena, ele cai, só que aí ele derruba umas velas, que é umas velas assim, nossa, parece que assim, além de ser uma cirurgia, ainda é uma seita, parece que é um bagulho super esquisito, e começa a pegar fogo ali, o local ali do operatório. O Chris sobe, lá em cima ele vê a Georgina na cozinha, a Georgina tá tipo, nossa, fazendo um tricô igual uma véia, e a gente descobre realmente que ela é a Mary Ann, né, a avó da Rose. Ela sai correndo, ele vai pra sala e encontra a mãe da Rose.
E aí, tipo, eles dois olham pra mesa e tem uma xícara com uma colher em cima da mesa. Ele corre, joga a xícara, quebra a xícara no chão, pega a mãe da Rose dá com a tesoura assim nele, só que ele nem liga, ela atravessa a mão dele, ele nem liga, pega a tesoura, retalha ela cai morta no chão. Maravilhoso também a hora, viu? Que ele bate nessa mulher, que ele mata essa mulher, porque a gente fica tipo, ótimo. Vai ser bonita lá no inferno. Só que aí quando ele tá saindo, a porra do irmão da Rose ainda não morreu. E vem pra cima dele, finalmente colocando os golpes que ele queria colocar. Ele queria lutar, né, com o Chris. Tentando dar um mata-leão nele, só que aí o Chris dá uma tesourada assim na perna dele, ele cai. Menina, o Chris chuta a cabeça dele, chuta e pisa a cabeça dele, horrores. Gente, é uma cena completamente violenta. É uma cena horrível, mas não tem jeito, assim. O roteirista, né, o Jordan Peele, ele escreveu personagens tão desprezíveis, tão... que quando a cena começa, a gente fica tipo assim, é isso aí. A gente sente que, tipo, é isso. Ele sai, pega o carro do irmão da Rose, inclusive é o carro do começo do filme. Quando ele entra, tem um elmo dentro do carro. O elmo do carro, ou seja, lá no começo do filme, quem sequestrou o Logan foi o irmão da Rose. É uma coisa terrível. Ele tá saindo de carro e ele acaba atropelando a Georgina. E aí bate aquela coisa da mãe dele ter sido atropelada, ter sido deixada lá agonizando até a morte, né? Ele se sente culpado porque ele fala que ele, né, na cabeça dele ele poderia ter ligado pra emergência. Se ele tivesse ligado, a mãe dele estaria viva ainda. Então tem toda uma questão, ele fica pensando se ele desce pra resgatar a Georgina ou não. Só que enquanto isso, a Rose tá lá no quarto. E a Rose, gente, ela é assim, ela é sem sombra de dúvidas a pioral do filme, assim. Ela é uma coisa horrorosa. Primeiro porque ela tá comendo cereal, só que ela não mistura o cereal. Ela toma o leite num copo e coloca o cereal do outro lado. Por quê? Porque ela é uma supremacista branca, ela é uma racista, assim, tipo... Meu Deus, nível estratosférico. Sem dizer que se você olhar o fundo dela, assim, bastou meio que tá tudo certo pra ela voltar com o quarto, a versão original do quarto dela. Com fotos de todas as pessoas que ela enganou até então e que foram vítimas dela. Quer dizer, a menina é completamente mórbida, ela tem isso como se fosse um troféu, sabe? Todas as pessoas que ela enganou. Sem dizer que ela começa a usar roupas claras. Assim que o Chris é levado pro porão, ela começa a usar só roupas claras. Até então, ela usou roupas coloridas, né? Na festa, ela usou vermelho, enquanto o Chris tava de azul, né? Aquela coisa do... Mas bastou tá tudo certo, só roupas claras. Tipo, esse filme, ele é construído não só o roteiro, mas visualmente também. Você tem que ler visualmente esse filme, que ele conta outro filme pra gente também. O mesmo filme, mas de uma nova ótica. Bom, ela escuta o Chris atropelar a avó dela. E aí ela vai atrás. O lance é que o Chris coloca a véia pra dentro, né? Na verdade, o corpo da Georgina pra dentro. Ele salva a Georgina. Quando ela acorda, que ela começa a despertar, a peruca dela tá puxando e aí a gente vê a cirurgia da cabeça dela, assim, tipo, mó tenso. Tipo, a cicatriz da cirurgia. E aí a gente descobre que, tipo, mano, a cabeça dessa mulher foi aberta. E o cérebro da véia é que tá dentro dela, realmente. Ela começa a atacar o Chris, começa a falar, minha família, você arruinou minha família, o que você tá fazendo e tal. O Chris acaba batendo o carro. No que ele bate o carro, a Georgina bate a cabeça e morre. E aí ele começa a levar tiro no carro. Quem que tá atirando? A Rose. E aí esse final dele correndo da Rose com uma espingarda se linka ao começo do filme, lembra o que ele falou? Eu não quero ser expulso do jardim por uma espingarda. Você vai sim. E aí ela fala, pega ele, vovô. Aí o Walter passa correndo, corre, consegue pegar o Chris. Só que aí o Chris tira o celular e solta um flash na cara do Walter. O que volta às configurações de fábrica. E imediatamente o verdadeiro Walter, que tava lá no lugar profundo, retoma os sentidos do corpo. Ele retoma o controle do corpo. Ele levanta, olha pra Rose e fala, pede a arma pra ele e fala, deixa que eu finalizo ele. Quando ela dá a arma, ele dá um tiro nela. É maravilhoso. É maravilhoso, é tudo de bom essa cena. Assim. É um tiro. Ela cai e aí a gente pensa, né, que ele vai, sei lá, ajudar o Chris, mas não. Ele tira a própria vida. Porque eu acho que... Mano, ele tá ali há tanto tempo. Ele tá há tanto tempo no lugar profundo que, tipo, mensurar que 2 batidinhas de colher em uma xícara pode colocar ele de novo lá dentro, faz com que ele naquele exato momento diga não, agora que eu tô tendo a possibilidade, tchau. E aí ele tira a própria vida. O Chris vai até a Rose, que tá meio acordada ainda, e começa a estrangular ela. Só que de repente a polícia chega.
E aí a gente fica tenso, que a gente fala, não é possível. Não é possível agora, porque a casa tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo, assim, como é que vai ficar? Quem desce do carro da polícia? O Rod, o melhor amigo dele, né? Que trabalha lá na TSA, na segurança do aeroporto. Ele desce, coloca o Chris dentro do carro e os dois saem e deixam, né, a casa pegando fogo, a mulher, os corpos, tudo ali, a menina que tava agonizando com o tiro vai morrer, né? Vai agonizar até morrer e tal. Eles vão embora e o Rod termina falando pra ele, eu falei pra você não vir pra casa dessa branca. E desse jeito esperançoso é que termina Corra. É um filmaço, gente. É um filme, assim, excelente. É claro que nós tivemos finais alternativos, tá? A gente sabe de 2 finais alternativos. Um deles tem na internet, que você pode ver. O outro foi contado pelo próprio Jordan Peele. Um deles, que foi o final que o Jordan Peele quis, que foi o primeiro final, na verdade, ele é o seguinte. Quando a polícia chega, na verdade, não é o Rod, é a polícia mesmo, é a polícia de fato. O Chris levanta as mãos e ele vai preso. Ele vai preso acusado de ter matado toda aquela família. Na cadeia, o Rod chega, começa a conversar com ele, fala, pede pra ele lembrar os nomes das pessoas que faziam parte ali dessa seita, desse negócio. E ele fala que ele não consegue lembrar o nome de ninguém, mas que tá tudo bem. Ele fala que tá tudo bem. Ele finalmente... Aí o Jordan Peele explica, né? Ele tá em paz, porque primeiro, ele salvou a Georgina. Isso foi como se ele tivesse se retratado com a própria mãe, que ficou agonizando depois de ser atropelada, né? Nesse caso, ele foi salvar a Georgina. Ele tá em paz consigo mesmo, com o acidente da mãe. E segundo, ele parou tudo aquilo, porque quem fazia as cirurgias era o Jim, o pai da Rose. Só que tá todo mundo morto, então assim, ele parou com isso. Ninguém agora é capaz de saber fazer a cirurgia. Porque além dele ter matado os dois, como a casa pegou fogo, então todas as evidências que podiam corroborar pro lance de eles estarem sequestrando pessoas, trocando cérebros e tal, tudo se queimou, então, né? Não tem como provar, mas também não tem como outras pessoas terem acesso a como era feita a cirurgia, pra poder darem continuidade, sabe? Tipo, tava tudo ali, o tal do Projeto Coágula. Então ele tá em paz. E aí ele fala pro cara, fica em paz, eu vou ficar preso aqui, tá tudo certo. E aí ele tá preso, né? Terminaria com ele preso na cadeia. Só que a galera dos testes não gostou, tipo, a galera achou meio punk, sabe? E aí, como tava tendo um lance lá nos Estados Unidos, de policiais matando, né, pessoas pretas e tal, tava pegando isso, ele falou, não, eu preciso dar um herói pra galera. Né? Então ele alterou o final, só que ainda assim ele deixou aquele momentinho onde o Chris percebe que é um carro de polícia e ele já levanta se rendendo, até ele descobrir que é o Rod. Ele falou, eu deixei isso pra que o coração da galera apertasse nesse momento, né, pra que a galera se desse conta do que é que tava pra acontecer ali, se fossem policiais, que ele tava fudido, porque não ia ter como ele explicar nada daquilo, pra depois descobrir que não, deu tudo certo, porque é o Rod. E um segundo final alternativo, esse foi falado pelo próprio Jordan Peele, só que eu não encontrei imagens, era um onde o Rod chegava na casa da Rose, invadia a casa e se deparava com o Chris sentado no meio da sala. E aí ele chegava falando, ei Chris, e aí, o que aconteceu? Você tá bem e tal? E aí o Chris ia olhar pra cara dele e ia falar, eu definitivamente não sei quem é Chris. Bem, e aí o filme ia acabar. Tipo, é isso. Transplantado, o Chris não existe mais. Tenso também, né? Tenso. E aí esse final se linka muito ao final de Mulheres Perfeitas. E é uma das inspirações do Jordan Peele pra esse filme, né? Porque em Mulheres Perfeitas, o final original do filme dos anos 70 é com a gatinha virando uma mulher perfeita e, tipo, é um final super triste, super tenso, super creepy, super horroroso. Bom, o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, não levou, mas levou o melhor roteiro, aclamado pela crítica, Rotten Tomatoes lá em cima. E aí eu quero saber de vocês já assistiram Corra? Vocês já tinham se dado conta de todos esses detalhes? Vocês tinham se dado conta de todas as coisinhas que estão jogadas aí no meio do filme? É maravilhoso, gente. Saiam daqui e vão assistir porque o filme é fantástico, é demais. Quero saber de verdade, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.